Eu queria que você tomasse a sua Bíblia na sua mão. Queria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16. O tema da mensagem de hoje é decisões tomadas tarde demais. Diga comigo, decisões tomadas tarde demais. Pergunte ao irmão aí que está do seu lado, pergunte para ele, você já tomou uma decisão tarde demais? Eu queria tomar como base da nossa meditação um texto aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. É a história de um rico e de um mendigo. Todos encontraram, amém? A palavra do Senhor diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai, obrigado pela tua palavra. Fale ao nosso coração. Traga sobre nós o temor necessário para ouvir a tua palavra. Traz sobre o pregador nessa noite a unção, a graça, o favor. Apesar dele, use ele, ó Deus, com unção e com graça, para abençoar nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero falar de decisões tomadas tarde demais. Esse talvez seja um texto muito conhecido no nosso meio. E pouco tem se falado sobre céu e sobre inferno. Não é o foco da minha pregação, pelo menos hoje não. A Bíblia ela mostra um Deus, e Paulo vai usar uma expressão muito interessante. Essa expressão é usada lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8, quando Paulo fala de toda graça. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de toda graça. O que é o Deus de toda graça? Isso significa que o nosso Deus é o Deus de oportunidades. É o Deus de que dá 1, 2, 3, quantas oportunidades for necessário. O desejo de Deus é que todos nós cheguemos ao conhecimento. O desejo de Deus é salvar a todos. É desejo de Deus te salvar. Diga isso para o irmão que está do seu lado. É desejo de Deus te salvar. Por isso ele é o Deus de toda graça. Ele é o Deus que dá novas oportunidades. E é interessante o que Paulo diz sobre o amor e a graça de Deus. Quando Paulo fala do amor e da graça, vai lá em 2 Coríntios 6, mas deixa marcado aí em Lucas 16.
Marca aí Lucas 16. Vá comigo em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. O amor e a graça de Deus são demonstrados com urgência. Deus tem urgência em demonstrar o amor dele. Deus tem urgência em demonstrar para mim e para você o seu amor e a sua graça. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Paulo está repetindo uma frase, uma palavra do profeta Isaías. E ele diz assim: pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. É muito interessante como que a Bíblia trabalha esse conceito do tempo favorável. A Bíblia fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se ela nos orienta a buscar a Deus no tempo que se pode achar a Deus, é porque ela está dizendo que vai chegar um tempo onde nós vamos buscar a Deus, onde o nosso coração vai ser inclinado pela presença de Deus, pela face de Deus, mas nós não o encontraremos. Existe um tempo favorável para você encontrar Deus na sua vida. Existe um tempo favorável para você bater na porta e a porta se abrir. Eu me lembro que antes da minha conversão, eu tinha o seguinte pensamento: olha, quando eu ficar assim, bem velhinho, eu vou entregar minha vida para Jesus e vou servi-lo. E vou servi-lo. É um pensamento que nós pensamos assim: não, eu vou ter tempo amanhã de sobra para dedicar a minha vida ao Senhor. Mas nós não sabemos se amanhã esse tempo se tornará favorável para mim e para você. Nós não sabemos. Se Deus tem pressa, tem urgência em demonstrar o seu amor, em demonstrar a sua graça, Deus, ele demora para demonstrar o juízo e a justiça. Eu disse, Deus demora. Não quer dizer que Deus não vá demonstrar a justiça e o juízo dele. E porque Deus demora, nós brincamos com o pecado. Nós brincamos com as coisas que desagradam o coração de Deus. Nós andamos como Sansão andou. Nós vamos flertando com o pecado, brincando com o pecado. E nós acordamos e dizemos, olha, eu vou viver a minha vida como eu sempre vivi. Mas no caso de Sansão, quando ele acorda, o Espírito do Senhor já havia saído dele. Se Deus é um Deus de toda graça, é um Deus da nova oportunidade, nunca esqueça, Deus também é o Deus da justiça e é o Deus do juízo. E parece que nesse tempo nós temos esquecido disso. E essa famosa parábola, Jesus fala de dois homens. Ele fala do mendigo, Lázaro, e do impiedoso rico. Os dois receberam dias sobre a terra. Os dois receberam dias de escolhas, dias de oportunidades. Os dois tiveram a oportunidade de escolher o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Escolher o caminho que levasse para o céu ou o caminho que leva para o inferno. Um grande evangelista chamado Moody, ele diz que não é Deus que manda ninguém para o inferno, mas é o próprio homem que escolhe o caminho do inferno todos os dias. E essa parábola, ela nos mostra um homem, que era Lázaro, que escolheu o melhor. Apesar da vida simples e miserável que viveu nessa terra, ele temeu a Deus. Aqui nós começamos a caminhar e a ter base de um conceito que tem sido colocado errado dentro da igreja. Jesus fala de um mendigo, de alguém que viveu nessa terra como miserável, mas quando ele morre, ele vai para o céu. Por outro lado, tem um rico, um homem, que viveu com as melhores coisas desse mundo, um homem que, se a igreja olhasse hoje para ele, diria assim, este homem é abençoado, porque ele tem tudo o que quer, mas após a sua morte, ele vai para o inferno.
O não ter nada nesse mundo não é sinal da falta da bênção de Deus, ou o ter muito também não é sinal da bênção de Deus. Agora, esse homem, e nós vamos nos deter neste homem rico. Agora, no inferno, ele vai tomar algumas decisões que eu quero chamar a sua atenção. E queria que você voltasse lá comigo, em Lucas 16. Deixa marcado em Lucas 16 sempre. Eu quero te mostrar algumas decisões que esse homem tomou ali no inferno. Lucas capítulo 16, verso 23. O verso 23 diz assim: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos, diga comigo, levantou os olhos. É a primeira decisão desse homem, levantar os olhos, erguer os olhos. Deus criou o homem para olhar para cima. Deus não criou o homem para olhar para baixo. Há uma mensagem, se eu não me engano, do Jorge Linhares, que ele fala sobre águia ou galinha, porque a galinha sempre vai olhar para baixo. O próprio significado da palavra homem nos mostra isso, aquele que olha para cima. Agora esse homem no inferno, ele ergue os olhos para cima. Quando olhamos para o homem, nós percebemos que este homem, por causa do pecado, por causa da queda, por causa do peso que o pecado veio sobre ele, fez este homem olhar agora para o chão. Em vez de ele olhar para cima, ele olha em direção contrária, ele olha para baixo. A Bíblia nos mostra um exemplo de uma mulher que olhava para baixo. Está em Lucas capítulo 13, volte algumas páginas da sua Bíblia. Lucas 13, verso 10 ao 13 diz assim, Lucas capítulo 13, verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, chamou e a disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. A Bíblia nos mostra uma mulher que andava encurvada. A Bíblia diz que era impossível ela erguer, era impossível ela olhar para cima. Esse era o estado dela, olhando sempre para o chão. É esse estado que Satanás quer nos levar. Ele não quer que você olhe para cima. Davi disse: eu olho para os céus, porque dos céus, de cima, é que vem o meu socorro. O que Satanás quer é levar você a ficar olhando para baixo. O que ele deseja é que você olhe para baixo e se sinta um derrotado. Porque ele sabe que no dia que você endireitar, no dia que você olhar para cima, você não vai acreditar nas mentiras dele. Você nunca vai dizer que você é um derrotado. Mas se você olhar para cima, você vai dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas aquele homem, agora no inferno, pela primeira vez, ele ergue os seus olhos. Salomão falou sobre isso, lá em Provérbios 15, 24, diz assim: o caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. Deus quer que você olhe para cima. Deus não quer que você ande olhando para baixo. Deus não quer que você tenha uma postura como essa. Paulo traz essa instrução lá no livro de Colossenses. Esse eu quero que você leia, vai comigo. Colossenses capítulo 3. Verso 1 ao 3. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele
em glória. Paulo está dizendo, busque, procure, anseie, deseje as coisas que vêm do alto. Tiago, no capítulo 1, ele diz que todo dom perfeito, tudo que é bom, desce do céu, desce do Pai das luzes. Deus quer que você erga os seus olhos. Deus quer que você olhe para cima. Deus não quer que você olhe para esse mundo. Agora, quando olhamos para esse exemplo desse homem rico, ele viveu nessa terra, assim como Lázaro. E pela primeira vez, ele ergue os seus olhos, mas ele ergue os seus olhos para os céus, tarde demais. Durante todos os seus anos de vida, ele fixou os olhos nos prazeres dessa terra. Enquanto ele esteve aqui, ele olhou para a carne, ele olhou para a luxúria do mundo, nas riquezas temporais, mas agora pela primeira vez ele olha para Deus. Ele volta o seu olhar para Deus. Meus irmãos, para quem você tem olhado? O que tem chamado a sua atenção são as coisas do alto ou são as coisas da terra? O seu coração é movido por quê? É os céus que movem o seu coração? Ou ainda são as coisas da terra que movem o seu coração? Porque esse homem rico, enquanto ele viveu, os olhos dele esteve sempre para a terra, nunca para os céus. Para onde você tem olhado? O que mais chama a sua atenção? São as coisas do céu ou são as coisas da terra? Para onde você tem olhado? Para baixo? Ou você tem erguido os seus olhos para cima? Há um texto lá em Lamentações, capítulo 3, verso 51. Lamentações 3, 51, a primeira parte do versículo diz assim: os meus olhos movem a minha alma. Os meus olhos movem a minha alma. O que eu vejo move a minha alma. O que eu estou vendo vai mover a minha alma, vai mover a minha motivação, vai mover o meu querer. Eu vou ser movido pelaquilo que eu vejo. A sua visão vai te mover. O que eu vejo, o que eu enxergo, move a minha alma. Aquele homem ergueu os seus olhos. Quando nós vamos lá em Isaías 45, vá comigo, Isaías 45, verso 22. Quando eu olho para Jesus, eu olho para a salvação. E aqui em Isaías 45, verso 22, diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Agora aquele rico no inferno, ele ergue os olhos para Deus, mas ele toma a decisão de erguer os olhos no tempo errado. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele não olhou, porque Isaías no capítulo 45, verso 22, ele diz: olhai para mim e sede salvos. Quando eu me volto para o Senhor, quando eu me volto para Jesus, quando eu olho para Jesus, eu recebo de Jesus esta salvação, mas é necessário que eu olhe para Jesus, porque aquilo que eu vejo, aquilo que os meus olhos veem, move a minha alma, move a minha vida. Quando Pedro, e você vai lembrar dessa passagem, quando Pedro desce do barco e anda sobre as águas ao encontro de Jesus, e a Bíblia diz que ele começa a se afundar, a Bíblia diz que ele olha para Jesus e ele pede socorro. Olhar para Jesus é ter essa segurança, que quando eu e você, nesse caminho, nesse trajeto, como peregrinos nessa terra, nessa caminhada, se em algum momento nós estivermos afundando, nós temos um Deus que se compadece de nós, nós temos um Deus que estende a mão e nos levanta, se cairmos, Ele nos levanta, porque Ele é a nossa segurança, mas precisamos olhar para Ele, precisamos colocar os nossos olhos nele. Vá comigo em Hebreus capítulo 12, olhar para Jesus significa vitória.
Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: leia esse texto comigo, é tão lindo esse texto, Hebreus 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tesnamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus é sinal de vitória. Erguer os olhos para Jesus no tempo certo, não como este homem, porque ele vai erguer os olhos quando ele já está no inferno. Era o tempo apropriado enquanto ele estava nessa terra, mas ele não olhou para Jesus. Ele não olhou para o autor e consumador da sua fé. Ele preferiu olhar para outras coisas. Ele preferiu direcionar o seu olhar para tantas outras coisas, mas nunca para Jesus. Olhar para Jesus significa receber entendimento. Vá comigo no Salmo 34. Salmo 34, verso 5. Salmo 34, verso 5. A palavra do Senhor diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrereis vexame. Olhar para Deus é receber entendimento. Se eu olho para baixo, eu vejo derrota. Mas se eu olho para cima, para o autor e consumador da minha fé, eu vejo vitória. Se eu olho para baixo, eu vejo pecado. Mas se eu olho para cima, como Isaías no capítulo 6, eu vejo a santidade de Deus. Se eu olho para baixo, eu vejo desânimo. Mas se eu olho para cima, eu vejo que o poder de Deus aperfeiçoa até mesmo na minha fraqueza. Se eu olho para baixo, eu vejo o fracasso. Mas se eu olho para cima, eu vejo um Deus capaz de me renovar como a águia e me fazer subir como a águia. Se eu olho para baixo, eu vejo a escassez. Mas se eu olho para cima, eu vejo a provisão, porque todo dom perfeito vem do Pai das luzes e desce dele. Se eu olho para baixo, eu vejo a doença. Mas se eu olho para cima, eu vejo o médico dos médicos. Se eu olho para baixo, eu vejo calamidades. Mas se eu olho para cima, eu vejo um Deus que tem o controle da história. Se eu olho para baixo, eu vejo o diabo rugindo como um leão. Mas se eu olho para cima, eu contemplo o leão da tribo de Judá. Se eu olho para baixo, eu vejo portas se fechando. Mas se eu olho para cima, eu vejo aquele que tem a chave de Davi sobre os teus ombros. A porta que ele abre, ninguém fecha. Se eu olho para baixo, eu posso escutar um médico dizendo: não há esperança para você. Mas se eu olho para cima, eu sei que se o Senhor está comigo, se Ele é por mim, quem será contra mim? Se eu olho para baixo, eu vejo tudo que passa. Mas se eu olho para cima, eu ando como Abraão, visualizando aquilo que é eterno, prosseguindo, procurando aquilo que é eterno, a cidade celestial. Qualquer religião da terra, qualquer uma, qualquer filosofia da terra, se for falar do seu líder, do fundador daquela religião, do fundador, do criador daquela filosofia, ele vai olhar para baixo,
porque o fundador de toda a religião da terra está morto, não há esperança. Mas quando nós falamos de Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, nós não olhamos para a sepultura, nós não olhamos para baixo, porque Ele não está morto, Ele está ressuscitado, está à direita de Deus, tendo o controle da minha e da sua história. Precisamos erguer os nossos olhos, olhar para Ele. Tudo à sua volta pode estar dizendo para você: olhe para baixo, não tem mais esperança. Mas nós sabemos que o nosso Redentor está vivo, e nós fixamos os nossos olhos nele. Talvez essa seja o maior questionamento de quem está lá fora. Como pode um povo como esse se mover apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das calamidades, está prosseguindo? Sexta-feira, quando eu cheguei ali no hospital para visitar o Renato, ele veio ao meu encontro com um sorriso no rosto. Eu perguntei: e aí, como é que está? Ele falou: pastor, está bem demais. Como pode? Muitos estariam agora desesperados. Muitos agora estariam desesperados. Se você conversa com a Silvia, a esposa dele, você vai ver essa tranquilidade. Deus está no controle. A nossa vida não é um acidente, não. Nós temos alguém que está escrevendo a nossa história. Ele está escrevendo a nossa história. A nossa história foi escrita por Ele. Talvez tudo à sua volta está dizendo: olhe para baixo. Não há esperança para você. Mas apesar do que está à sua volta, você consegue erguer os seus olhos e declarar como Davi: o meu socorro vem dos céus. O meu socorro vem dele. Talvez nessa noite você entrou aqui olhando para o chão. Não faça como esse rico que ergueu os olhos no tempo errado. Ele deixou para erguer os olhos quando ele estava no inferno. Mas voltando lá em Lucas 16, deixa eu te mostrar a segunda decisão desse homem. A primeira foi erguer os olhos tarde demais. Mas a segunda decisão dele está lá no verso 24 de Lucas 16. Lucas 16, verso 24. Lucas capítulo 16, verso 24 diz assim: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E clamando, disse. Esse homem, por sua vida toda, talvez ele nunca fez uma oração. Mas agora, no inferno, ele vai clamar a Abraão. Ele vai clamar a Deus. Agora, no inferno, ele vai orar. Talvez você possa perguntar: pastor, aonde é a maior reunião de oração? Na Nigéria tem um templo que cabe 1 milhão de pessoas. Para você sair da entrada, da porta até o altar, você gasta 27 minutos andando. Quando as igrejas se reúnem ali, se reúnem para orar, imagina uma vigília com 1 milhão de pessoas orando. Mas ali não é a maior reunião de oração. Sabe onde é a maior reunião de oração? No inferno. A maior reunião de oração é no inferno. Foi no inferno que ele começou a clamar. Foi no inferno que ele começou a orar. Mas não era para orar lá, era para orar aqui. Quantos cristãos têm andado e tocado a sua vida sem uma vida de oração? Não valoriza a oração, não valoriza o tempo com Deus. Se você perguntar: por que você não ora, meu irmão? Não tenho tempo para orar, a vida está muito corrida. Tem muita coisa que a gente quer compartilhar com vocês, mas eu quero ministrar aqui, ainda esse ano, sobre uma das bem-aventuranças que me chama a atenção. É aquela que diz assim: bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. Eu quero ministrar sobre essa, mas eu estou, sinceramente, tentando tomar coragem para pregar ela para vocês.
Porque só há dois lugares aonde você pode chorar. Os céus, lá não tem como chorar. Porque lá Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Só há dois lugares aonde você pode chorar. Ou você chora aqui na terra, ou você passa a eternidade chorando no inferno. Este homem orou. Orar é bom, mas existe o tempo certo para fazer isso. Vamos ver? Vá comigo lá em Isaías 55, verso 6. Isaías 55, verso 6. Isaías capítulo 55, verso 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus está perto. Diga para ele: Deus pode te ouvir. Meus irmãos, se há esse chamado, se Deus está dizendo assim: buscai, me buscai enquanto se pode achar, vai chegar o tempo que vamos buscar e não encontraremos. Vai chegar o tempo que vamos clamar e Ele não ouvirá. Vai chegar o dia que vamos gritar pelo socorro dEle e Ele não virá ao nosso encontro. O tempo de buscar é hoje. O tempo favorável para rasgar o coração diante de Deus é hoje. Este homem tomou a decisão de orar quando ele estava no inferno, quando não havia mais esperança, quando ninguém podia mudar a sua vida. E quando você vai lá em Oséias, vai comigo, Oséias, capítulo 10, verso 12. Livro do profeta Oséias, capítulo 10, verso 12. Oséias capítulo 10, verso 12 diz assim: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre nós. Repita comigo: porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vós. Hoje pela manhã eu dei uma carona para o Diego e ele me fez uma pergunta. Ele falou: pastor, eu tenho sentido um desejo de orar, eu tenho orado, mas não há aquele, eu não fico saciado, eu oro e quero orar mais. E ele me fez uma pergunta: até quando, até que ponto eu tenho que orar? Até que Ele venha. Até que Ele venha. Até quando eu vou bater na porta até ela se abrir? Até que ponto eu vou continuar clamando e gritando pelo socorro dEle, até que Ele venha ao meu encontro, até que Ele se manifeste na minha vida, até que o céu se abre sobre nós? Precisamos continuar clamando. É tempo de buscar o Senhor. Não espere a dificuldade chegar para você começar a orar. Eu já falei isso aqui, não espere. Tem pessoas que só oram quando a dificuldade vem. Não espere a dificuldade chegar. Quando a dificuldade chegar, que ela te encontre com os joelhos no chão. Quando a dificuldade bater na sua porta, que ela te encontre em uma vida de oração. Quando a tribulação chegar, que ela, para te alcançar, precisa entrar no lugar secreto de oração, porque é só ali que ela vai te encontrar, porque ali é a sua morada. É tempo de buscar ao Senhor. Este homem tomou a decisão de orar no inferno. Olha lá o que diz lá em Hebreus 4. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firme. Conserve a sua vida de oração. Permaneça neste lugar de oração. Pastor, eu estou orando, mas eu ainda não estou vendo resultado. Ainda. Permaneça nesse lugar. Permaneça buscando ao Senhor. Tudo à sua volta pode dizer: para. Não adianta caminhar. Continue.
continue, 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 continue. E é nesse continuar que o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. É nesse continuar que o de repente de Deus vai te encontrar. Salmo 69. Salmo de número 69, verso 13. Salmo 69, 13 diz assim: quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responda-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Olha o que o salmista está dizendo, em tempo favorável. Esse é o salmo de Davi. Davi está dizendo assim: no tempo favorável eu orei ao Senhor. O tempo favorável é hoje. Você não tem a certeza se você vai acordar amanhã. O tempo que você tem é hoje. Não faça adoração como a dieta que você quer fazer. Segunda eu começo. Segunda eu começo. E você nunca começa. Começa hoje. Hoje é o tempo favorável. Hoje é o momento propício. Hoje você está no lugar certo. Essa casa, Jesus disse, é chamada casa de oração. Quando você vier para este lugar, venha com o coração aberto, desejoso em rasgá-lo aqui e se lançar na presença do Senhor. Meus irmãos, se fizermos isso, Deus vai fazer coisas lindas no nosso meio. Em toda época, em todo tempo, quando uma igreja, quando um povo se volta em oração, Deus muda a sorte desse povo. Mas não podemos fazer como este rico, esse homem, que tomou a decisão de orar tarde demais. Nós vemos tantos exemplos. Vamos ver outro de Davi aqui no Salmo 34. Salmo 34, verso 6, diz assim: clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Vá comigo no Salmo 54, verso 17. Olha o exemplo de Davi. Salmo 54, verso 54, verso 1. Não tem 17, não. Salmo 54, 1. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos à palavra da minha boca. Existe um tempo propício para a oração. Enquanto há esperança, você precisa perseverar na oração. Eu creio que você vai se lembrar de situações que você parou de orar antes da hora. Era para você ter insistido um pouco mais, mas você não insistiu. Você parou. Vemos esse rico tomando a decisão certa no tempo errado. A Bíblia fala do cego de Jericó. Ele ouviu dizer que Jesus ia passando. Ele entendeu, é a minha oportunidade, eu não sei se Jesus vai passar aqui de novo. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os apóstolos, os discípulos chegam até ele e falam: não, fica calado, não incomode o mestre. Mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque ele entendeu, é a minha oportunidade, Jesus está passando. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus está aqui. Você já gritou pelo nome dele? Você já gritou pelo socorro dele? Aquele homem recebeu a cura, ele foi curado. Porque ele gritou pelo socorro, ele aproveitou a oportunidade, ele entendeu, Jesus está ali. Quantas vezes você já entrou aqui em Lagoinha Estoril, quantas vezes você já entrou na casa de Deus, e você estava vivendo uma situação difícil, mas você não teve coragem de fazer o que esse cego fez, de gritar pelo socorro dele. Quantas vezes nós deixamos de orar por causa do outro, de alguém que está do nosso lado, porque nós dizemos assim: não vou incomodar.
O que ele vai pensar de mim se me ver chorando na presença de Deus, clamando? Meus irmãos, eu não quero saber o que vão pensar de mim. Eu só quero Deus. Eu só quero Deus. Eu sei que Ele está nesse lugar, eu sei que este lugar é casa de Deus, eu sei que as orações feitas nesse lugar serão ouvidas por Ele, então eu vou rasgar meu coração diante dEle. Aí o que vão pensar de mim, pode pensar o que quiser, mas quando Ele me responder, eles verão que foi a boa mão do Senhor que me atendeu. Precisamos orar, enquanto há oportunidade. Lembra do ladrão, o ladrão arrependido na cruz do Calvário? Talvez ele também passou a vida toda sem orar, mas aos 45 do segundo tempo, ele fez uma oração dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enquanto houver tempo e esperança, precisamos clamar, porque se clamarmos no tempo oportuno, Ele vai ouvir. Enquanto houver esperança, vamos clamar, vamos orar. Enquanto é tempo favorável. O primeiro filho de Davi com Betseba, aquela criança estava doente, e a Bíblia diz que Davi entrou no lugar de oração, e ali ele ficou sem comer, sem tomar banho, durante dias, orando, jejuando, clamando por aquela criança. Mas a criança morreu. Então todos que serviam ali no palácio começaram a perguntar se ele já estava assim quando a criança estava viva, se ele estava sem comer enquanto a criança estava viva, se ele não se levantava para tomar banho. Imagina como ele vai se comportar com a notícia da morte da criança. Mas quando deram a notícia para Davi, a Bíblia diz que ele se levantou, entrou no seu quarto, tomou um banho, fez a barba, vestiu uma roupa, assentou à mesa, comeu. E os seus valentes perguntam: mas quando a criança estava viva, você estava jejuando, orando, não comia nada. Agora que ele morreu, você está na mesa comendo. E Davi disse: enquanto havia esperança, eu me prostrei diante do Senhor. Mas depois que a esperança acabou, eu não tenho outra coisa a fazer, a não ser sentar, me alimentar. O que Davi está nos ensinando? Se há esperança, nós precisamos voltar para a oração. Voltar para a oração. Hoje é dia. Diga para o irmão que está do seu lado: hoje é o dia. Diga para ele: é hoje. Vá comigo em Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33. Eu não sei como está o seu coração, mas quando eu saio de casa para vir pregar, eu falo: Deus, é hoje. Quando eu saio de casa, eu falo assim: Deus, é hoje. É hoje que a Lagoinha Estoril vai ser incendiada. Não há um dia sequer que eu não falo: Senhor, é hoje que os paralíticos vão andar naquele lugar. Não há um dia que eu não falo: é hoje. E Jeremias 33, verso 3 diz assim: invocai-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. É tempo de orar. Este homem decidiu orar, tomou a decisão de orar tarde demais, mas ainda não é tarde demais para você. Ainda não é tarde demais para você. Talvez você está dizendo: pastor, mas os meus sonhos já estão dentro de uma sepultura. Ainda não é tarde demais para você. Você pode dizer aos seus sonhos: levanta, sai dessa sepultura. Se ainda há fôlego de vida para você, se você ainda está caminhando sobre essa terra, ainda há tempo para você clamar. Ainda há esperança para mim e para você. Enquanto você andar por essa terra, há esperança para você. Enquanto você estiver andando nessa terra, o tempo continua favorável para você. Você só precisa clamar. E este homem clamou, tomou a decisão de orar, mas a decisão foi tomada tarde demais.
Voltando lá em Lucas 16, ainda no verso 24. Na parte B do verso 24, ele diz assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Certamente esse homem era um israelita. Durante toda a sua vida, viveu de forma dissoluta, impiedosa, e com certeza ele tinha uma visão errada do patriarca, do líder maior do seu povo, Abraão. Talvez uma visão distante, talvez uma visão só histórica. Mas ele nunca se deixou influenciar pela vida de Abraão. Mas agora, no inferno, ele diz: Pai Abraão. Certa vez, Jesus, olhando para os fariseus, para a multidão, disse: olha, se vocês dizem que Abraão é seu pai, por que vocês não seguem o caminho dele? Agora ele olha e diz: Pai Abraão. Agora ele se coloca na condição de filho. Agora ele clama: Pai Abraão. Mas enquanto ele esteve nessa terra, ele não seguiu os passos de Abraão. Mas agora, no inferno, ele ergue os olhos e diz: Pai Abraão. Ele o chama de meu pai. Mas enquanto ele andou nessa terra, Abraão não foi uma referência para ele. Ele não imitou a fé de Abraão. Ele não andou como Abraão andou. Lá em Hebreus capítulo 11, fala que quando Abraão, enquanto ele esteve nessa terra, ele habitou em tenda. E por que ele habitou em tenda? Porque ele perseguiu algo em toda a sua trajetória aqui na terra. E Hebreus 11 diz que ele perseguiu, ele procurou uma morada aonde o construtor, o arquiteto, quem criou essa morada foi o próprio Deus. Por que ele habitou em tenda? Porque ele estava olhando para Jerusalém celestial. Ele andou nessa terra, mas os olhos dele não estavam nessa terra. Deus o abençoou e o prosperou, mas os olhos dele não estavam nessa terra, os olhos dele estavam na cidade celestial. Havia esperança no coração dele: eu vou habitar nessa terra, nessa casa, nessa cidade que Deus construiu com a própria mão. Agora esse homem não andou segundo Abraão. Quantos aqui que podem estar caminhando como esse homem rico? Que no momento da angústia, da aflição, olha para Deus e clama: Pai. Ou talvez usa a expressão que Jesus usou no Getsêmani, ou a expressão que Paulo nos ensina, e nós clamamos: Abba, Pai, Paizinho. Mas se eu o chamo de Pai, eu preciso andar como filho nessa terra. Se Ele é o meu Pai, eu preciso andar como Ele andou aqui nessa terra. Se Ele é o meu Pai, eu preciso me parecer com Ele. As minhas atitudes precisam expressar a vontade dEle. Se Ele é o meu Pai, eu preciso andar como Ele deseja que eu ande. Não adianta, no momento de angústia, chamá-lo de Pai, se eu não me relaciono com Ele como filho e um pai. Se Ele é o meu Pai, eu vou andar como Ele andou. Se Ele é o meu Pai, eu não vou andar com a cabeça baixa, olhando para as coisas dessa terra. Eu vou olhar para o alto. Eu vou seguir o conselho de Paulo. Por que eu olho para as coisas lá do alto? Porque lá é que o meu Pai está. E é lá que eu quero estar, na presença dEle, na companhia dEle. É com Ele que eu quero estar. Mas agora esse homem toma a decisão de ter Abraão como pai. Deixa eu te falar da quarta decisão que esse homem tomou. Lucas 16, 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Preste atenção nessa parte. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele diz: tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Eu quero que você pare para pensar o que esse homem rico está pedindo. Será que o que ele está pedindo é H2O, é água? Se ele está na dimensão espiritual, os valores são espirituais.
Não é essa água que ele está pedindo para beber. Então veio a pergunta: pastor, que água é essa? A água que ele pede é a água que refrigera a alma. Vá comigo no Salmo 23. E agora eu quero que você seja bem rápido ao abrir a sua Bíblia. Que água é essa que ele pede? Se não é H2O, que água que ele pede? Ele está pedindo a água que refresca a alma. Salmo 23, verso 2 e 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Qual água que esse homem quer? É essa água que refrigera a alma. Qual a água que ele deseja? Que água é esta? Está lá em Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, verso 3 diz assim: vós com alegria tirarei águas das fontes da salvação. Que água é essa? É a água que traz alegria. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Que água é essa? É essa água que traz alegria. É essa água que quando chega na minha e na sua vida, até a tristeza salta de alegria por causa dessa água. Que água é essa? Está lá em Isaías 55, verso 1. Isaías 55, verso 1. Diz assim: a todos vós os que têm sedes, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isaías no capítulo 55, verso 1 diz: vinde às águas. Se você tem sede, vinde e bebei. Deixa eu te perguntar, tem alguém aqui nessa noite com sede? Tem alguém aqui querendo beber dessa água? O Senhor diz assim: vinde e bebei. Que água é essa? É a água viva que Israel desprezou. É a água viva que Israel não quis. É a água viva que Israel desprezou. Jeremias capítulo 2, verso 13. Jeremias 2, 13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Que água é essa? É a água viva. Que água é essa, pastor? É a água do rio da visão de Ezequiel, no capítulo 47 de Ezequiel. Aquela água daquele rio que por onde passa traz cura, traz transformação. É esta água. Que água é essa? É a água que Jesus ofereceu. João capítulo 4, verso 10. João capítulo 4, verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Diga comigo: água viva. Diga bem forte: Jesus. Jesus. Só Ele pode dar água viva. Esse é o diálogo dele com a samaritana. E ele diz assim, quando ele pede água do poço de Jacó, e ele diz: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria e ele te daria água viva. João capítulo 10, João capítulo 7, João capítulo 7, verso 37 e 39. João capítulo 7 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, tem alguém com sede aqui nessa noite? Diga assim: eu tenho sede. Diga: eu quero dessa água. Jesus disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Esse homem pediu água, mas ele pediu água tarde demais. Esse homem teve sede, mas a sede que foi gerada nele foi tarde demais. É
hoje que precisa vir essa sede. É hoje que precisamos ter esse anseio por essa água. É hoje que precisamos chegar na presença dele e dizer: Senhor, uma gotinha dessa água é suficiente para mim. Hoje, ele não tem uma gota, ele tem uma fonte. Por isso ele levantou e disse: se você tem sede, venha a mim, você vai beber. Essa fonte está aqui nessa noite, meu irmão. Essa fonte pode começar a jorrar no seu interior. Essa noite, essa água pode brotar no seu interior. Essa noite você pode sentir algo dentro de você, movendo o seu interior, como você nunca experimentou. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Oh. Que água é essa? Que água é essa, pastor? É a água que quando Jesus na cruz do Calvário, aquele soldado pega uma lança e fura do lado dele, e quando ele fura, sai sangue e água. Essa água você não encontra no bebedouro ali no fundo, essa água vem dele, essa água jorra dele. Que água é essa? Que água é essa? É a água que está descrito lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 1, que diz assim: então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que é claro como cristal, que flui do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Pastor, que água é essa? É a água que está em Apocalipse 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida, vem e beba. Vem e beba. Quem quiser beber dessa água de graça, vem e beba. Aleluias. Você pode beber dessa água aqui hoje, meu irmão. Quando nós chegamos, eu chego na Lagoinha, lá na Lagoinha, eles falam assim, principalmente o pastor Fernando, que é responsável pela obra. Estava no meio dos pastores, ele disse assim: só existe uma igreja que eu conheço, que do altar dela tem uma mina de água que jorra para a igreja. Ele falou: na Lagoinha Estoril. Eu disse: a mina que flui lá, meu irmão, não é essa água que você está pensando, não. Lá tem um rio, mas venha do trono de Deus para a igreja. Há uma fonte que jorra no meio dessa igreja. Você pode beber dessa água hoje. Se coloque de pé no seu lugar. Eu vou continuar a pregar o último ponto, mas eu quero dar oportunidade para você beber dessa água. Eu quero dar oportunidade para você se lançar. Aleluia. Queria que você fechasse os teus olhos. Pastor, eu quero beber dessa água, eu quero ter minha vida transformada. Esse é o tempo oportuno para você beber dessa água. Pastor, eu quero ver esse rio fluindo no meu interior. Pode fluir do seu interior agora. O Espírito Santo está aqui, dá para sentir. Dá para sentir. Pastor, eu não estou vendo nada, você não precisa ver. Basta você fechar os teus olhos e sentir. Há um rio, o rio de Deus está aqui. É tempo de beber dessa água. É tempo de tomar dessa água. Quem tem sede, venha, venha. Venha, venha, venha e beba dessa água. Abra sua boca e beba, e beba, e beba, beba, beba. Beba dessa água, beba dessa água. Beba dessa água, beba dessa água.
Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir, meu irmão. Beba dessa água, beba dessa água. Esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno. Aquele homem pediu. Ele disse: deixa Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na minha boca. Ele disse: pode ser apenas uma gota, mas nessa noite o Senhor manda te dizer: não é noite de gotas. Não é noite de gotas. É noite do rio fluir. É noite da fonte jorrar no nosso meio. Aleluia. Você pode levantar suas duas mãos. Flui, Senhor. Flui com teu rio no nosso meio. Flui com teu rio no nosso meio. Flui com teu rio, renovando, renovando. Flui com teu rio, curando. Flui com teu rio no nosso meio nessa noite, flui. Nós amamos, Senhor. Oria cantarara mama secora maná. Senhor, ore carara mamão se colomaná, beba, beba, beba. Árvore cortado, marcado pela dor. Beba, beba, beba. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como uma árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Teus olhos se renovarão, não cessarão os teus frutos e viverá. Aleluia, Deus. Eu queria que você se assentasse aí. Eu quero pregar o último ponto. Último ponto. Lucas 16, verso 27. Verso 28. Ele diz assim: então replicou o pai: eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Este homem agora toma a decisão de evangelizar, de falar do amor de Deus, de pregar por aqueles que ainda não conhecem. Pena que ele toma a decisão tarde demais. Agora no inferno ele reconhece que tem pessoas na sua casa que precisam conhecer a verdade. Agora no inferno ele entende
que à volta dele tem pessoas que precisam conhecer a verdade que liberta, que transforma. Agora no inferno ele tem paixão missionária. Agora no inferno o coração dele inflama de compaixão pelos perdidos. Precisamos entender, meu irmão, que durante a nossa caminhada nessa terra, Deus vai nos dar coisas e pessoas. Diga comigo, coisas e pessoas. Quando Deus nos dá coisas é para ser usado. Pessoas é para serem amadas. Mas hoje nós estamos invertendo. Nós estamos amando mais as coisas do que as pessoas. Nós estamos valorizando mais as coisas do que o ser humano. O nosso amor é mais pelas coisas desse mundo que são passageiras do que pelas vidas. Amamos as coisas e usamos as pessoas. Pessoas é para ser amada. Agora esse homem tem compaixão. Quando olhamos para o profeta Jonas, Deus o envia para Nínive para pregar. Qual foi o maior pecado de Jonas? Foi a indiferença ao seu chamado? Não. Foi a sua inércia diante da ordem divina, ficar parado? Não. Qual foi o maior pecado de Jonas? Foi a sua falta de compaixão. Quando esse rio flui dentro de nós, é para fazer que o nosso coração seja parecido com o coração dele. Há pessoas lá fora morrendo todos os dias. Há milhares e milhares de pessoas no vale da decisão, indo para este lugar de tormento. Há pessoas dentro da sua casa, se morrerem hoje, elas vão para o inferno. Há pessoas da sua casa, se morrerem hoje, vão passar a eternidade neste lugar. Porque nunca ouviram do Evangelho. Porque você não teve coragem de convidá-las. Vão para a igreja hoje. Você não teve coragem de abrir a sua Bíblia e dizer que Deus pode mudar a vida dela. Passamos ao lado de pessoas que estão com uma placa condenada a passar a eternidade sofrendo no inferno, e eu e você temos a solução. Eu e você podemos mudar o destino dela. Eu e você podemos falar desse Jesus que um dia entrou na minha e na sua vida, e dizer para ela: Deus pode mudar a sua vida. Talvez você diga: pastor, eu não sei pregar igual o senhor. Eu me converti com 14 anos. Uma semana depois de convertido na minha cidade, chegou um grupo de jovens para um trabalho missionário. E por ter sido o único a converter, o meu pastor todo alegre, ele disse: olha, o Valtinho vai te ajudar. Vocês no evangelismo, nunca tinha abrido uma Bíblia. Eu saí com aqueles jovens. O evangelismo seria de terça a domingo. Eles chegaram na segunda, começaria na terça-feira. 8 da manhã, depois de tomar café na casa do pastor, tinha uma semana de convertido. Saímos para evangelizar. E eu vi aqueles jovens abrindo a Bíblia, falando do amor de Deus. Eu levei uma caneta e eu fui marcando os versículos, porque eu falava: uma hora eu vou ter oportunidade de falar do amor de Deus para alguém. Eu lembro que nós fomos almoçar. E no caminho eu perguntei para aqueles jovens: por que nós estamos fazendo isso? E eles falaram assim: olha, Walter, Deus quer salvar todo mundo. E com a cabeça de adolescente, sem conhecer as Escrituras, eu disse: mas não é todo mundo que pode ser salvo. Eles disseram: não, Deus pode salvar todo mundo. E eu me lembro que estava passando por uma rua que dava no colégio. E eu olhei, tinha uma porta de uma garagem. E eu vi ali uma pessoa deitada, eu conhecia aquele senhor.
Eu lembro que ele tinha trabalhado para o meu pai. E era um homem que de segunda a segunda ele estava na rua, bêbado. Às vezes ele bebia tanto de fazer suas necessidades na sua própria roupa. E eu pensei, eu vou pegar esses jovens. E eu disse para eles, olha, todo mundo pode ser salvo. E a menina que era líder do grupo disse, Walter, todo mundo. Eu disse, você tem certeza? Ela disse, eu tenho certeza. Eu disse para ela, então eu quero ver Deus salvar aquele homem que está ali. Ó. E ela falou, para que ele seja salvo, nós temos que ir lá pregar. E eu disse para ela, então vamos. Porque se Deus quer salvar todo mundo, Deus vai salvar ele. Eu me lembro que nós fomos aproximando deles. E o mau cheiro, por causa das fezes, da urina, daquele homem. Aquelas meninas não conseguiram aproximar. Então elas disseram assim, ô Walter, já que Deus falou ao seu coração, então você vai falar de Jesus para ele. Depois eu fui entender que é um artifício de quem já é mais antigo na fé. Mas eu acreditei na palavra delas, eu acreditei que Deus pode salvar todas as pessoas. Eu me lembro que eu peguei minha Bíblia, uma Bíblia pequenininha que o meu irmão havia me dado. E o meu coração se encheu de fé. Eu fui até ele. Elas ficaram afastadas porque o mau cheiro era grande. Eu balancei ele, eu falei que eu quero falar de Jesus para você. Ele ainda meio no efeito do álcool, ele falou, pode falar. Aí eu peguei a minha Bíblia. E os versículos que eu tinha marcado sumiram todos. Não encontrei nenhum para mim poder falar. E elas ficaram do outro lado, Walter, fala. Eu não tinha o que falar. Então eu peguei um folheto que estava no meu bolso. Coloquei na mão dele. Dei um abraço nele e falei, Jesus te ama. Voltei e elas disseram, mas você não pregou. Eu disse, mas sumiu tudo. E nós fomos, almoçamos, continuamos o evangelismo na tarde. E nós teríamos culto na igreja todos os dias à noite. Eu me lembro que quando tinha um culto, a equipe de evangelismo estava lá atrás, nos grupos. E no meio do louvor eu vejo alguém entrando naquela reunião. Era aquele homem. Na terça-feira ele foi no culto. Na quarta-feira ele foi no culto. Na quinta-feira ele foi no culto. Na sexta-feira ele foi no culto. No sábado ele foi no culto. E no domingo, que era o encerramento, eu lembro que eu estava atrás e ele ainda não tinha feito a decisão de aceitar Jesus. E eu estava lá atrás esperando, porque havia fé no meu coração. Deus pode salvar qualquer homem. E eu vi ele entrando. Atrás dele veio a esposa. Atrás dele veio 6 filhos. Imagina uma escadinha. Até chegar numa menina de 4 anos. Sentaram nos primeiros bancos. E lá atrás eu estava orando e falando, Deus, o Senhor pode salvar. Eu me lembro que no meio da mensagem do pastor, ele levantou. E lá atrás eu olhei e fiquei pensando, será que ele está bêbado? Vai atrapalhar o culto? A filhinha dele de 4 anos levantou e ele apontou para mim lá no fundo. O pastor parou de pregar. E aquela criancinha de 4 anos foi ao meu encontro. Eu me lembro que eu ajoelhei para ficar do tamanho dela. Ela disse assim, foi você que falou de Jesus para o meu pai. E eu disse, fui eu. Ela disse, eu quero te agradecer. Porque na segunda-feira eu estava orando com a minha mãe, dizendo, papai do céu, salva o meu pai. Enquanto eu estava orando, mas a minha mãe, Deus te mandou lá. E ela disse, eu chamei a minha mãe para orar. E a minha mãe disse, eu não creio que Deus pode mudar a vida do seu pai. Ela disse, mas você creu e você falou de Jesus para ele. E Deus mudou a vida dele. Não há coração duro que Deus não pode salvar. Não há homem ou mulher que esteja no pecado que Deus não pode estender a mão, tirá-lo do lamaçal de pecado, colocá-lo sobre uma rocha chamada Jesus. Não há história que Deus não possa escrever uma nova história para um homem e para uma mulher. Mas como Paulo diz, como ouvirão, se não houver quem pregue? Como crerão se nunca ouviram do Evangelho? Como crerão se estamos calados como este homem?
mas a hora de pregar é hoje. Diga comigo, é hoje. Se você crê nessa mensagem que eu estou pregando, eu quero desafiar você. Chega na sua casa hoje e fala de Jesus. Chega dentro da sua casa e você pode dizer: pastor, o senhor não conhece a história dos meus pais, é impossível eles mudarem. Não é possível, o Evangelho muda. Há 2000 anos que o Evangelho está mudando vidas. Entra na sua casa hoje, abra a sua boca, seja profeta de Deus, profetize vida dentro da sua casa. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Aleluias. No inferno, aquele homem, ele resolve orar pela salvação da sua família, mas era tarde demais. Para você ainda não é tarde. Nós vamos ver os bairros vizinhos aqui, nós vamos ver a região oeste de Belo Horizonte salva. Você vai ver nessa casa milhares de pessoas. Eu profetizei, vou profetizar de novo, ainda esse ano. Você vai vir em culto aqui no domingo, que não vai ter cadeira vazia, vai ter pessoas sentado aqui. Esse ano ainda você vai ver. Porque é uma multidão sedenta por ouvir o Evangelho. Sedenta por ouvir a pregação do Evangelho. E eu creio que Deus tem incendiado corações aqui para isso. Eu tenho orado e falado: Deus incomode. Deus gera compaixão. Eu tenho orado para que o seu coração seja tomado de compaixão. Quando você andar na rua e ver um mendigo, que o seu coração se encha de compaixão. Quando você andar e ver a história de famílias que estão sendo destruídas, que o seu coração se encha de compaixão. Quando você olhar para casamentos que estão sendo destruídos, seu coração se encha de compaixão. Eu tenho orado e dito: Deus, se for preciso, gera dores de parto em nós. Eu creio que Deus vai fazer. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que você aproveite as oportunidades que Deus está colocando diante de você. Este homem tomou decisões tarde demais. Ele ergueu os olhos para Deus tarde demais. Ele escolheu orar tarde demais. Ele escolheu reconhecer Deus como seu Pai tarde demais. Ele escolheu querer beber desta água tarde demais. Ele escolheu orar pela sua família, preocupar com a salvação da sua família tarde demais. Mas para mim e para você ainda há tempo. Diga comigo: ainda há tempo. Diga: o tempo para mim ainda é oportuno. Pai, no nome de Jesus, gera, Deus, essa compaixão no coração da tua igreja. A começar em mim, a começar nos pastores, nos líderes desta igreja. Gera compaixão em nosso coração pelos perdidos. Alinha as nossas motivações com a tua. Gera em nós tamanha compaixão, ao ponto de deixarmos de lado a nossa vontade. Gera em nós tamanha compaixão, que essa compaixão nos leve para o mesmo caminho que levou Jesus. Mesmo que esse caminho seja a cruz. Mesmo que essa compaixão nos leve a perder a nossa vida por amor ao outro. Pai, quando Jesus na cruz do Calvário, Ele declarou: está consumado. A tua palavra diz que os sepulcros foram abertos, quando na cruz do Calvário Ele se entregou.
Os sepulcros foram abertos por causa da cruz. Nos leve para este lugar. E é só neste lugar que nós teremos autoridade para dizer às sepulturas: se abram. É só neste lugar que teremos autoridade para dizer às sepulturas: abrem. Para dizer à sepultura: solte essas vidas. Nos leve a este lugar, Senhor. Choramos por aqueles que estão se perdendo. Choramos por aqueles que estão à nossa volta. Estão condenados à morte eterna. Choramos por esses desesperados que desejam beber dessa água. Tem procurado matar a sua sede em tantos lugares. As bebidas não matam essa sede. As drogas não matam essa sede. A prostituição não mata esta sede. Que flua através de nós esse rio, capaz de saciar a sede desses perdidos. Que flua através de nós esse rio. Que flua através desta igreja esse rio. Que preenche o vazio que consome essas vidas. Que flua da Lagoinha Estoril esse rio. Que flua. Arranca de nós, Deus. Arranca de nós todo o apreço às coisas desse mundo. Alinha nosso coração com Teu, Deus. Alinha o nosso coração com Teu coração. Alinha o nosso coração com o Teu coração. Alinha o coração da Tua igreja. Alinha o coração da Tua noiva. Traz em nós esse desespero, Senhor. Traz em nós, Senhor, traz em nós. Nós temos a condição de amar, porque o Senhor nos amou primeiro. Enche o nosso coração com Teu amor. Enche o coração dessa igreja. Enche de amor, enche de amor. Traz nessa noite o batismo de amor, Senhor. Traz nessa noite o batismo de amor. Oh, doce Espírito Santo, traz sobre nós o batismo de amor. Faz, Senhor, faz. Em nome de Jesus. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar.
Você pode declarar. Senhor. Diga que flui.